A Caixa Seguridade soltou um fato relevante que a gente estava aguardando. Ela está caindo hoje, mas calma, eu vou te explicar o motivo e se é uma oportunidade de compra. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Já falamos sobre a Caixa. Calma aí que a gente vai falar sobre outros assuntos antes. Começando aqui com o Ibovespa. Hoje, uma leve queda, 0,5%, devagarzinho, não bate muito. E você vai ver que essa queda do Ibovespa vem apesar de uma recomendação de compra tática do JP Morgan. Já vou te mostrar. Mas a verdade é que essa queda decorre do quê? Do último relatório de mercado, ou Boletim Focus, lá do Banco Central, onde ele reúne a opinião dos especialistas de mercado sobre os principais dados da macroeconomia aqui no Brasil. E olha só, IPCA, inflação oficial, o pessoal acha que vai ser de 5,68% no ano de 2025. Você acha que é muito? Você acha que é pouco? Se você comparar as taxas do Tesouro Pré-fixado com a taxa do Tesouro IPCA+, você vai ver que, na verdade, o mercado está esperando mais do que 6%. No histórico do Brasil, a nossa inflação foi de 6,5% para mais. Você acha que a gente vai ficar parado aí nesses 5,68%? Hoje, pré-fixado está remunerando de novo abaixo dos 15%. Está oscilando bem. Ora fica acima de 15%, ora fica aí nos 14% alguma coisa, mas nada muito além disso. Por quê? Porque ainda permanece o cenário base do quê? De Selic a 15% ao final de 2025. Luan, Selic acima de 15% pode acontecer? Pode, já falei sobre isso aqui no canal, de forma justificada. Só que muito acima de 15 também não dá pra gente contar com isso. Por quê? Porque com a Selic muito acima de 15, a gente começa a ver uma desaceleração da atividade econômica no Brasil. Porque aí acima de 15, a gente começa a enxergar uma contenção do cenário de expansão da inflação. Não há como a inflação ficar subindo demais com uma Selic tão alta assim, a não ser que a gente acabe descambando num cenário bem difícil de dominância fiscal, o que eu não vejo agora. Vamos com calma. O dólar corrigiu nesse ano, ele nesse momento está aqui em 5,84, então isso favorece uma contenção da inflação, então a gente vai monitorando por aqui. Então você precisa estar inscrito nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre estar bem informado. E aqui está JP Morgan. Ele tirou a recomendação neutra para o Brasil e elevou para a recomendação de compra. Mas ó, movimento tático. O que é isso, Luan? Movimento tático. Basicamente, está falando para você, olha, a gente vai comprar agora simplesmente em caráter especulativo, porque agora está muito barato em relação a outros países. Só isso. E olha só o que eles disseram. Primeiro, eles justificaram dizendo que o movimento é só tático e não estrutural, no sentido de, agora a gente compra para carregar a longo prazo. Já que os problemas domésticos no Brasil, que nos levaram a rebaixar o Brasil, continuam muito vivos. Inflação e risco fiscal acentuado. No entanto, o cenário global agora beneficia o Brasil, contanto que os Estados Unidos não entrem em recessão. E olha só, a alocação dos investidores locais em equities está no nível mais baixo da história. E ainda cita aqui as eleições. Então é isso. Então o JP Morgan não conseguiu fazer preço falando que é só uma alocaçãozinha tática. E como está o índice preço-lucro no Brasil? Está aqui, 9,94. Nossa, Luan, mas eu vi você trazendo há poucos dias o índice preço-lucro em 8 vezes, agora ultrapassou a China. Mas que doideira é essa? Calma, é que, vamos lá, o índice, ele é uma divisão entre o preço e o lucro. O preço não subiu, claro. A pontuação do Ibovespa não disparou de lá para cá. Mas e o lucro? O que aconteceu? Ele caiu. Se o L do lucro, ou E de earnings, caiu, o múltiplo sobe, fica mais esticado. Então veja que a pontuação é só um elemento, é só o preço. A gente tem que olhar para o lucro das empresas. E ele caiu, principalmente no quarto trimestre de 2024, após os últimos resultados trimestrais que foram sendo publicados até então. E a gente vai ver que no quarto trimestre, as duas principais empresas do Ibovespa reportaram prejuízo. Começando aqui com Petrobras, que reportou um prejuízo de 17 bilhões de reais, e a Vale, que reportou um prejuízo aqui de 694 milhões. E aqui a gente está falando de dólares. Então o que acontece? Se as duas principais empresas reportaram prejuízo, isso
impacta no índice preço-lucro geral do Ibovespa. E o juro muito alto vai começar a impactar as empresas no geral, seu resultado financeiro. O juro está muito pesado, está complicado. Os investidores e empresários começaram a pisar no freio, começaram a ficar mais conservadores, porque não dá. Fala para mim, qual tipo de projeto de investimento com margem de segurança te dá 20% ao ano para justificar você pegar uma dívida de CDI mais 1 mais 2? CDI mais 1 mais 2 vai para onde? Vai para 16, 17%. Já não tem margem de segurança se você tiver uma TIR de 20. Fica muito difícil. E aí tem o impacto nos fundos imobiliários. Sinal amarelo para a alavancagem dos fundos imobiliários. Você vai notar aqui no Brasil que o ciclo de juros é muito curto, muito curto. Pô, em 2023, não, porque agora a Selic vai continuar caindo, vai cair. Pum, subiu forte, muito curto. A gente não tem ciclos mais longos como a gente vê nos Estados Unidos, mais estabilidade. E aí, os gestores de fundos imobiliários caíram, eventualmente, na ilusão de que o juro teria um ciclo um pouco mais longo de queda, se alavancaram, cresceram e agora estão com uma dívida aí que vai ficar cada vez mais pesada. Um levantamento feito pelo BTG mostrou que a taxa de endividamento da indústria de fundos imobiliários subiu de 13,8% para 15,9% em 2024. Isso considerando que a gente fechou 2024 a 13,25% de taxa Selic. E agora? 13,75 para 15. Quer dizer que o custo da dívida desses fundos imobiliários deve alcançar 17,18. É o que eu falei. Imagina só, se eu tenho um custo de dívida de 17,18, como que eu vou ter um lucro considerável para distribuir aos cotistas? Meu lucro vai ficar muito apertado. Então, por mais que o nível de alavancagem dos fundos não esteja muitas vezes super preocupante, já é um sinal amarelo porque ele está ficando cada vez mais caro e isso vai reduzir os proventos pagos. Apesar disso, os fundos imobiliários nesse ano acumulam uma pequena alta, dando uma recuperaçãozinha, tá? Ainda muito pequeno, mas veja, eu não confio muito numa recuperação mais consistente. Por quê? Porque com esse nível de juro e de alavancagem dos fundos, não há como você supor que os fundos imobiliários vão se recuperar fortemente, a não ser que a Selic caia novamente, mas ainda que caia, como o ciclo é muito curto, não dá para você ficar super felizão. A mudança tem que ser estrutural, principalmente na política fiscal, que tem que deixar de ser expansionista, senão a gente vai continuar vendo esse nível de alavancagem financeira subindo nas empresas e nos fundos imobiliários. E finalmente, sobre a Caixa Seguridade, que soltou um fato relevante que a gente estava aguardando. Ele é uma continuidade de outros fatos relevantes que a empresa vem soltando desde o começo de 2024, que é o quê? Que é a venda de parte das suas ações pela Caixa. Então a Caixa vai vender, a Caixa vai vender a participação que ela tem na Caixa Seguridade, justamente para cumprir um requisito da B3. Que requisito que é esse? É esse aqui. Tá vendo? Novo mercado a partir do dia 22 de fevereiro de 2023. Esse é o segmento de listagem mais top da Bolsa de Valores, onde você tem mais proteção ao pequeno acionista, o nível de governança corporativa superior. E olha o que ele diz. Regra geral, 20%. O que é isso? Aqui eu estou falando do free float, percentual mínimo de ações em circulação. Qual que é o percentual hoje mínimo de ações em circulação da Caixa Seguridade? Aqui no Investidor 10, basta você clicar em empresa e ele vai te trazer esse número. Aqui, 17 e 25%. Então falta aqui para completar 20. Está irregular, então precisa regularizar isso aqui. E aí, justamente a Caixa soltou esse fato relevante, informando que protocolou perante a CVM o pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82 milhões de ações. Veja que essa é uma oferta de distribuição secundária, só venda de ações, só está vendendo. Por isso, não haverá diluição dos atuais acionistas da empresa. O que ele está dizendo aqui? Olha, a gente não está pegando dinheiro novo, não está pegando dinheiro dos sócios ou de terceiros e colocando na empresa. A gente só está vendendo ações já emitidas, só para a gente aumentar o free float, número de ações em circulação. Então isso aqui é uma oferta de distribuição secundária sem captação de novos recursos. Esse dinheiro não vai entrar na Caixa Seguridade, vai entrar para a Caixa que está vendendo, só isso. E aí a ação está caindo quase 3% nesse momento. Por quê? Por conta da pressão vendedora. Só que você vai notar o seguinte, último mês subiu 7%. Olha só. Não sei se isso aqui é estranho, não sei o que você acha, mas não parece que a ação foi puxada para depois o pessoal desovar? Não sei o que você acha. Porque olha o Ibovespa, subiu bem menos no período. E a Caixa subiu aí, na verdade 10, aí devolveu agora com 3% de queda, né?
3% de queda. Mas afinal, só com essa queda aqui, ó, passou de 3. Só com essa queda aqui, vale a pena? Olha, aí é que tá. Não vale só com essa queda. Acima de R$ 15, a margem de segurança no papel é baixa. PL de 12 vezes lucro. Por mais que a empresa tenha números excepcionais, é a terceira maior posição da minha carteira de ações. Eu prefiro abaixo dos 15. Ano passado, pagou 1,6 por ação. Esse ano deve pagar mais no total. Você deve receber aí entre 1,15 a 1,20. Sempre sendo conservador, 1,15zinho. Vou dividir por pelo menos 8% aí, né, de dividend yield com essa taxa de juros tão alta, 14,37. Então assim, para começar a fazer bem sentido de comprar mais, abaixo dos 15. Após a venda, que a Caixa vai fazer, pode ser que a gente consiga pegar. Se cair abaixo de 14 então, aí eu vou aumentar a posição, porque se a juro alto vai permanecer por muito tempo. E seguradora se beneficia, ainda mais a Caixa Seguridade. Veja que o preço justo do GRA já foi ultrapassado. Olha, R$11 o preço justo, mas a R$11 vai ser difícil de cair. Bazin, R$14,95. Tá vendo? Abaixo de 15 começa a ficar legal. E em termos de índice preço-lucro, tá ganhando de BB Seguridade e de Porto Seguro. No geral, a BB Seguridade tá ganhando mais aqui. Apesar de que Caixa Seguridade tem mais estabilidade de resultados, menos ciclicidade. Por isso que eu acabei optando pela Caixa Seguridade como maior posição das seguradoras na minha carteira. Lembrando que a minha carteira fica disponível para os membros do canal. E caso você queira conhecer a minha consultoria ou os meus treinamentos, os links vão estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, se não é o seu momento, tudo bem. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde você vai aprender a escolher empresas com apenas 3 indicadores, só que de maneira superior a 99% dos investidores. Corre lá que é de graça.